nesse campo. E uma das coisas que eu acho que vale recuperar, não sei até, assim, sinceramente, quantos de vocês já tiveram a oportunidade de parar e refletir sobre a Carta de Bauru. Porque a Carta de Bauru, ela marca, ela põe os marcos, eu diria, né, do sentido da luta antimanicomial. Eu vou citar algumas passagens aqui que eu acho que são fundamentais. Diz assim: é um desafio radicalmente novo. Por que é radicalmente novo? Basicamente, a novidade desse movimento é que iniciou com trabalhadores de saúde mental, só que um grupo de trabalhadores, né, que eu vou citar, recusa o papel de agente da exclusão e da violência institucionalizada. Ou seja, nós, lá atrás, tínhamos a consciência, ou pelo menos pensávamos que tínhamos a consciência de que, enquanto profissionais delegados pela sociedade, de exercer uma função de discriminação e controle, de exercício do poder sobre as pessoas consideradas perigosas, sobre as pessoas consideradas diferentes, sobre as pessoas consideradas menores frente ao considerado normal, nós, enquanto profissionais, que usávamos dos nossos títulos, dos nossos cargos para fazer esse tipo de controle, no fundo, éramos agentes de exclusão e de discriminação, e que isso era uma forma de violência contra as pessoas. É a partir desse momento de consciência crítica do lugar que ocupamos na sociedade é que surge o movimento de luta antimanicomial de fato. Não é apenas só porque o manicômio é feio, ou porque o manicômio ali a gente olha e fede a xixi, ou porque as pessoas estão nuas, ou porque falta comida, ou falta isso, ou falta aquilo, né? Mas é a consciência de que nós temos uma delegação, enquanto profissionais, do Estado para exercer a violência. E a partir dessa consideração, desse entendimento, é que podíamos começar a trabalhar no sentido dessa recusa deste papel de agente de exclusão. Ou seja, nós temos que viver essa contradição entre sermos agentes de Estado, agentes delegados para exercer a violência, usando como justificativa, explicação, o saber, os diplomas, o saber científico, mas que na prática tratava-se sempre de justificativas científicas para o exercício do poder. Para o exercício do poder de quem pode contra aquele que não pode. Bom, essa carta ela é extremamente radical nesse sentido, por isso se colocava como um desafio radical. A gente só veja isso. Aí segue: temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos. Isso é válido depois de 24 anos. Nós temos que melhorar serviços? Com certeza. Nós temos que aumentar a densidade de serviços? Paulo tem toda a razão. Falta serviços. Mas não é esta a questão fundamental. Não basta apenas ter serviços, nem modernizar serviços, nem aumentar a quantidade de serviços, ou dar uma certa racionalidade mais humanizada aos serviços. Por quê? Segue o documento. O Estado que gerencia tais serviços, do qual hoje eu estou representando o Estado, é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de exploração e de produção social da loucura e da violência. Ou seja,
24 anos atrás a gente tinha consciência de que a estrutura que organiza e constitui o Estado brasileiro, ele é um Estado, naquela época, muito mais ainda patrimonialista, ocupado, né, por grupos sociais que detêm poder e mantêm e usam da máquina do Estado para sua preservação, contra todos os grupos sociais que não têm esse nível de poder político, de articulação, de capacidade de participação na sociedade. Então, é por essa transformação do Estado brasileiro que tinha que ter luta, né? Transformar como uma sociedade se organiza do ponto de vista do poder que essa sociedade é constituída, o Estado é constituído. E é por isso que o movimento antimanicomial lançava a pauta de que tínhamos que sair apenas do nosso gueto de trabalhadores de saúde mental para uma aliança com o movimento popular, com a classe trabalhadora organizada e assim por diante. Isso é fundamental, porque nós não estamos apenas sofrendo de consciência, de crise de consciência. Nós fazemos coisas esquisitas, né? Eu acho que essa é uma pauta que precisa ser reavivada. O processo de desinstitucionalização é exatamente o processo de transformar as relações que instituem a distribuição de força e poder na sociedade. Existem regras para essa distribuição e essas distribuições precisam ser modificadas. Nós precisamos ter instituições participativas, instituições no qual as pessoas têm o direito imanente, quer dizer, de nascença, né, de participar, independente de quanto estudou, não estudou, que cor que tem, que idade tem, se tem defeito, não tem defeito. As pessoas têm que ter o seu direito garantido, e tanto faz criança, adulto, adolescente, velho, índio, não índio, homossexual, não homossexual, mulher, e assim por diante. Todas as formas de discriminação precisam ser enfrentadas. Todas e quaisquer formas de discriminação. Então, bom, como que a gente poderia estar fazendo isso, né, essa pauta tão radical? É compreendendo que também não bastava simplesmente a gente sair fora e falar, não, então eu não trabalho para o Estado, não trabalho para... que é uma bobagem, né? Dizer assim, eu não trabalho para o Estado está presente em todo lugar. Mesmo quem trabalhar, mas eu só trabalho no consultório privado. Bobagem, o consultório privado é uma organização que faz parte do Estado, né? Por isso tem um estatuto. Então, no fundo, são todas as relações nas quais nos envolvemos aqui precisam ser questionadas, discutidas, né? De quanto e como nós exercemos as nossas ações de poder, de institucional ou não institucional, pessoal, familiar, assim por diante. Todas as instituições deveriam estar sendo enfrentadas. Desinstitucionalizar põe em xeque o mundo inteiro. Bom, mas não basta pôr em xeque, é preciso transformar, não basta criticar, tem que mudar, né? E a grande sacação foi perceber que é na ambiguidade entre a delegação que o Estado nos dá enquanto profissionais, que nós queremos recusar, mas ao mesmo tempo, essa recusa não pode ser largar mão desta responsabilidade que o Estado nos pede, de controle, de discriminação e de violência. Mas nós somos delegados de poder para exercer assim. Nós podemos começar a pensar que podemos exercer a nossa delegação de uma forma diferente. Que nós podemos exercer discriminações não discriminantes. Podemos exercer os nossos papéis de Estado e de autoridade de uma forma que legitime e ratifique a diferença, que garanta as pessoas com a sua particularidade, a sua condição
de especial. E todas as pessoas têm o direito de serem especiais, né? Que o nosso saber pode legitimar que as pessoas diferentes são tão importantes e têm um valor tão justo quanto qualquer outro. Nós temos, a partir dessa delegação de autoridade que o Estado nos dá, essa possibilidade de exercer esse poder. Cada um nos seus lugares, nos seus espaços. Isso acho que é uma das coisas mais importantes que pudemos aprender nesses anos todos. E obviamente assim, sempre será uma relação tensa, uma relação ambígua, porque nós não estamos apenas não controlando. Nós não podemos dizer simplesmente, olha, eu não gosto da sociedade que me faz controlar, então eu saio da sociedade. Isso é ingênuo, isso não existe. Nós estaremos aqui de alguma forma exercendo. Então a discussão é, se vamos exercer, vamos tentar exercer isso de uma forma ambígua, de uma forma que possa incluir sempre o ponto de vista dos outros, né? Que esse saber possa legitimar e ao mesmo tempo ser questionado, que possa afirmar e ao mesmo tempo ser negado, que possa gerar um processo de participação, de inclusão no discurso, né? No debate, na produção e na condivisão das responsabilidades. Esse espaço, né, sempre ambíguo, é o que podemos e nos permitiu nesses 24 anos crescer enquanto movimento social, enquanto pessoas que foram saindo só do movimento para poder participar, estar presente nas estruturas governamentais, nas prefeituras, nos estados e na própria estrutura do governo federal. O movimento de luta antimanicomial tem representantes nos últimos 24 anos na estrutura do governo federal, né? Desde 1988, 7, 8 para 7, não, 8, desde que o Domingos esteve lá, a gente sempre teve pessoas do movimento. Para quem não sabe, assim, o Domingos, sabe, foi coordenador de saúde mental de 88 a sei lá quanto, quase 2000 e pouco, durante todo o processo de projeto da lei. E ele é uma das pessoas que esteve e Bauru assinou essa carta. Então, é bem isso. Estando lá, na coordenação de saúde mental, na década de 90, uma década de muito enfrentamento, o Domingos é o exemplo da capacidade de assumir enquanto Estado, enquanto toda a formalidade do Estado, e ao mesmo tempo abrir os espaços, colocar em xeque, jogar essas ambiguidades do controle, abrindo mais espaços de participação. Mas isso é feito na estrutura do governo, na estrutura dos estados, dos municípios, mas também e fundamentalmente na estrutura do serviço. As relações que os serviços têm no seu dia a dia precisam levar esta ambiguidade o tempo todo em conta. Desinstitucionalizar não é sair do muro dos hospitais, é sair do muro do nosso próprio poder, da nossa própria autoridade, conseguir jogar com isso. E embora sem jogar a carteirinha fora, a gente tem que abrir a porta para poder conversar. A gente pode dizer, eu acho isso, mas eu não tenho. Na verdade, eu posso dizer o seguinte, eu tenho autoridade para ter dúvida. Eu tenho autoridade para colocar que os outros podem também pôr dúvidas na questão, né? E não dizer que eu tenho autoridade para dizer que isso aqui é o certo, isso aqui é a verdade, isso aqui é o real, né? Essa troca, esse deslizamento, dizer, a minha autoridade me permite pôr em dúvida as coisas. A minha autoridade me diz que eu só posso ter dúvida e certezas na colaboração com os outros. Isso a gente pode começar a usar dessa forma no nosso papel. A discussão do movimento, né, esses 20 anos, 24 anos,
de uma certa forma, cresceu muito na articulação institucional. Nós temos uma rede hoje bastante grande, né? Embora carente ainda, como o Paulo mesmo aponta, falta mais serviço, mas eu acho que a gente precisa retomar, de fato, as raízes do movimento e as raízes da luta. Havia ainda pautas da época da ditadura, que elas não são importantes. Mas a grande pauta de 87 e 88 foi por uma sociedade sem manicômios. Uma sociedade sem manicômios é ainda uma grande tarefa para ser feita, porque é a sociedade inteira que precisa ser transformada. Ela precisa ser transformada nos seus valores, precisa ser transformada nas suas relações, nos modos como nós nos relacionamos. Bom, essa pauta abstrata, né, ela está presente, eu vou dizer, mais do que nunca no nosso país, né? Depois de 24 anos, passada a ditadura, ainda temos muito a construir e amadurecer nas nossas relações sociais. Por exemplo, sem uma coisa bem simples, a média de adolescentes de 10 a 19 anos fora da escola no Brasil é 17,5%. E por mais que a gente possa dizer, não, mas o Rio Grande do Sul é diferente, não é muito diferente disso. Tá? Assim, nenhum dos estados brasileiros se destaca muito longe dessa média. Essa média é uma média bem próxima da mediana. Está todo mundo ali perto. Tem alguns muito piores, mas assim, a média de 17,5% de adolescentes de 10 a 19 anos fora da escola é um fato que indica que ainda temos processos de exclusão muito grandes, porque toda essa juventude está colocada fora, né, dos instrumentos de participação de uma sociedade moderna hoje. Como que essas pessoas vão estar participando na cultura, na produção, na própria constituição deste Estado que nós estamos vivendo, dessa sociedade sem manicômios? São vítimas e também serão perpetradores de violência, porque a reação que as pessoas vão ter serão sempre violentas. É preciso que a gente tome, de fato, o conjunto das instituições. Por exemplo, as instituições que lidam com os adolescentes infratores precisam ser modificadas, precisam ser repensadas, precisam ser redirecionadas. Mas as escolas precisam ser redirecionadas para pensar o seu lugar de produtores de novos cidadãos. A questão hoje, quando se coloca a questão das drogas, né, no mundo inteiro, ou pelo menos está ocorrendo um certo deslocamento no problema das drogas. Por muito tempo se entendeu que as drogas geravam e ameaçavam a unidade da sociedade, né? E por isso se pensou durante décadas em guerra às drogas, né? Porque a droga era o que ameaçava a unidade social. Agora se percebeu, depois de muito tempo, né, gastando dinheiro e pouco resultado, de que não é a droga que ameaça a unidade social. Na verdade, a coesão social é o que fortalece a sociedade contra as drogas. E que as sociedades que são fragmentadas, que são divididas, que têm muitos abismos entre os seus grupos sociais, é que são mais vulneráveis às drogas. Que as sociedades precisam ser mais coesas, mais solidárias, mais includentes, e aí o problema do uso de substâncias passa a ter menos consequências. As consequências poderiam ser menores. Então, porque as sociedades usam substâncias desde que o mundo é mundo. Então, aí também na questão do problema de drogas, né, como a sociedade se organiza, como ela se relaciona, é que passa a ser de fato o foco, né?
Não basta fazer enfrentamento à droga. Nós precisamos enfrentar por que é que a sociedade é tão dividida, por que ela é tão separada, por que ela tem tantas desigualdades, por que tem tantos fragmentos entre os grupos sociais. Por que ela é tão fragmentada. À medida que a sociedade pode ter mais adesão, mais aderida, mais cooperativa, mais solidária, menos excludente, os efeitos do uso de substâncias tendem, é isso no que se aposta, a ser menos lesivos. E aí, os processos de inclusão e processos de civilizatórios, né, que as instituições podem ofertar, são os mais variados. Eu acho que dentro dessa perspectiva é que a gente precisa desenvolver as políticas em relação à droga. Os grupos precisam ser incluídos, precisam ser participados. Estão precisando de estratégias de participação na sociedade das pessoas que estão em condições de vulnerabilidade muito alta. E o nosso problema não é definir qual o local que elas serão colocadas, nem o local para o seu tratamento. O local para o tratamento, se é XYZ, se é CAP, se é aqui, se é ali, se é outro. No fundo, isso é uma situação contingente. Pode ser locais mais ou menos convenientes, mas não é o determinante. O que determina de fato é em que lugar social nós conseguimos gerar. Nós precisamos deslocar as pessoas do lugar social que estão ocupando. A pessoa pode ficar sendo colocada do hospital para o CAPS, do CAPS para o abrigo, do abrigo para a comunidade terapêutica, da comunidade terapêutica para o hospital psiquiátrico, do hospital psiquiátrico para a rua, e não ter se movido nem 1 milímetro do lugar social de excluído, de desvalido, de discriminado. Deslocar de local para local não transforma os seus lugares. O que transforma o lugar é a rede de relações interpessoais, a rede de valores que vai gerando e no qual vai sendo inserido. Então, desse ponto de vista, o problema das drogas, o problema da loucura, o problema do desvio, dos desviantes, não é diferente. Nós precisamos sempre trabalhar no sentido de que lugar que elas ocupam, que lugar as pessoas pertencem. E esse lugar, quanto mais relações, quanto mais participação, quanto mais inserção nessa teia de afetos, de relações, é o que vai fazer a diferença. No fundo, assim, eu acho que os nossos desafios são tão ou mais difíceis do que há 24 anos atrás. Mas hoje temos uma grande diferença. Temos muito mais pessoas envolvidas, temos muito mais, por isso eu disse, companheiros. E eu acho que a gente caminha a passos largos. Do ponto de vista da história, 24 anos é muito pouco tempo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente caminha a passos largos em direção a essa sociedade sem manicômio. Obrigado.